próximo capítulo da novela Usurpadora. Paulina vai ficar milionária com uma ideia genial. Transformada, Paulina vai se livrar da cadeia e planeja sua vingança e vai dar o troco na Lady e no sem vergonha do Willy, graças a um detalhe chocante. Tudo começa quando Viviane está no escritório, exigindo que Rodrigo chame o Willy, pois ela não consegue falar com ele. Rodrigo fala que isso é uma pouca vergonha, pois Viviana sabe muito bem que o Willy é casado e ainda mesmo assim, ela quer andar com ele como sua amante. Enquanto isso, Stephanie vai estar em casa e Patrícia vai chegar para visitar ela e fala o quanto ela está preocupada, pois Stephanie carrega um bebê na barriga e fica se incomodando com o Willy e fala que isso faz muito mal para a criança. Stephanie fala que ela está feliz com seu marido e que os problemas deles vão ser resolvidos e vão passar. Mas Patrícia ficará nervosa e pensa em como ela deve contar a Stephanie que o Willy terá um filho com a Viviana. Porém, ela prefere então não contar, com medo que Stephanie possa até perder esse bebê que está esperando, já que ela está muito fraca. A Loura então vai fazer um café, enquanto Willy vai chegar na sala e cumprimenta então a Patrícia. A mulher pergunta para ele se ele tem visto a Viviana. Ele ficará louco de vergonha e fala que não tem outra mulher, a não ser a esposa dele. Já na empresa, Rodrigo fala que Viviana é uma sem vergonha e se ela é capaz de se meter com um homem casado, é capaz de qualquer coisa, e que uma pessoa não confiável não deve trabalhar ali na fábrica, pois é capaz de matar ou até de roubar, já que ela não respeita o certo e o errado, e coloca a bandida então no olho da rua e demite ela. Verônica vai chegar na hora e Rodrigo dará ordens então que ela faça a rescisão da ex-funcionária Viviana, e fala que ela foi demitida por justa causa. Ele conta que ela se meteu com o marido de uma das donas da fábrica e que isso é muito grave. Enquanto isso, Silvano vai chegar na enfermaria, aonde vai estar ali Paulina trabalhando. Ele vai chegar por detrás dela e se encosta nela, e a mocinha percebe que o sem vergonha quer lhe faltar com respeito e manda ele agir então feito um homem e não como um rato. Ele fala que ela entendeu muito bem o que ele precisa e diz que só quer namorar com ela e revela que ele está apaixonado. Paulina fala que ele nem tem mais idade para isso e que ele nem consegue fazer mais nada e que deveria já estar aposentado. Ela ficará horrorizada e fala que isso não deve estar acontecendo, pois como que todos os homens da face da terra vão se apaixonar por ela assim desse jeito, se ela está até presa e feia, nem se arruma, nem toma banho, nem escova os dentes, e ele quer ir para a cama com ela. Enquanto isso, o Willy fala com a Patrícia. Ela vai ameaçar ele e fala que ela já sabe da verdade e que todos na fábrica já estão sabendo que o Willy será pai do bebê que a Viviana espera. E que a Viviana mentiu, que ela era menor de idade, sendo que ela tem 40 anos e que está grávida do Willy, mas que ela mentiu que tinha menos de 18 anos e que denunciar ele e que o Willy vai para a cadeia se Viviana realmente tiver um documento que prove que ela seja assim menor de idade, pois pelo que a madrinha da Viviana falou, ela tem 40 anos, mas que eles não registraram ela e que esperaram muito tempo para registrar, e quando ela for registrada, diminuir a idade no documento, para que ela pudesse receber então um benefício do governo. O Willy ficará completamente furioso e descobre que a máscara dele caiu e que agora ele pode ser preso. Porém, Patrícia fala que o Willy não será só preso, mas perderá a Stephanie, o bebê dela, e o dinheiro todo da Stephanie que ele ama, já que ele não gosta da Stephanie nem um pouco, pois andava por aí com Viviane e engravidou ela. O homem perderá o chão e não sabe o que fazer. E Patrícia avisa que a casinha dele vai cair, mas pede que ele pelo menos poupe a Stephanie, pois ela não quer contar para ela ainda, pois ela está ainda muito fraca e pode até perder esse bebê que ela espera.
Já na mansão, Carlos Daniel vai estar em casa quando Rodrigo vai chegar. Carlos Daniel se preocupa e pergunta para o Rodrigo o que aconteceu. Rodrigo revela que ele acabou demitindo a Viviana por justa causa, já que ela se meteu com o esposo de uma das patroas da fábrica e que isso é errado. Carlos Daniel fala que ele fez o certo, pois Viviana não presta, e se ela foi capaz de se meter com um homem casado, ela é capaz também de roubar a fábrica. E que uma empregada assim que não é confiável não vale a pena ter na fábrica. Rodrigo fala que o pior não é só isso. Além de se meter com Willy, ela ameaçou colocar ele na cadeia, pois ela está gestante. Porém, ele conta que não sabia que ela era menor de idade nos documentos, pois na vida real ela tem 40 anos, mas que ela foi registrada com menos idade. E que se ela realmente denunciar o Willy, ele vai ser preso, e a Stephanie vai perder o filho, de tanto que ela está se incomodando com o marido. Carlos Daniel ficará completamente chocado e fala que isso não poderia estar acontecendo, e que Stephanie escolheu isso, pois ela foi bem avisada, mas que não quis ouvir ninguém. Ficou cega e escolheu se casar com ele. Enquanto isso, Paulina vai falar umas verdades ao Silvano e vai colocar o velho no seu lugar. Ela fala que é uma falta de respeito ele querer se engraçar pro lado dela e conta que ela não toma banho nem escova os dentes e como que ele quer ficar com ela. O velho fala que ele também não toma banho, muito menos escova os dentes, mas que ele sabe que ele pode tirar um caldinho sim com a Paulina. Ela avisa ele que vai denunciar ele e que ele pagará caro, pois isso é um crime, pois não é porque ela é uma presa que ele pode fazer com ela o que quiser, e que ela exige respeito da parte dele, já que os dois não são marido e mulher, então que, portanto, a partir de hoje, ele não pode chegar nem 100 metros perto dela, ou caso contrário, ele será preso pela Lei Maria da Penha. O homem ficará completamente furioso e percebe que Paulina não é como dessas que ele conhece, que não vale nada, pois, pelo jeito, ela tem sim amor próprio e respeito com ela. Ela fala que está ali para trabalhar, para cumprir também a sua sentença, a sua pena, mas que além disso, aí não cabe a ela fazer nada mais. E que Silviano deve procurar então a senhorinha esposa dele, assim ele pode namorar com ela. Mais tarde, Stephanie vai chegar em casa completamente furiosa. Ela vai enfrentar o Willy. Ele pergunta para ela o que aconteceu, pois ela parece estar muito nervosa. Ela revela que ela foi até a fábrica para falar com a Viviane, que descobriu que ela foi demitida por justa causa, porque se meteu com o Willy, e que Rodrigo demitiu ela porque ela está gestante e espera um bebê do Willy. Ele ficará completamente paralisado e não sabe o que dizer. Stephanie fala que ele esqueceu que Viviana é menor de idade, que vai denunciar ele e vai colocar ele na cadeia se ele não se casar com ela, sendo que ele nem pode se casar com a Viviana se ele já é casado, e que se ele se casasse com ela, ele seria preso. Willy fala que isso tudo é mentira, pois Viviana tem 40 anos e mente que é menor de idade. Mas Stephanie fala que nos documentos dela é o que manda, é menor de idade sim. Willy fala que ela foi registrada por menos idade, só para receber um benefício do governo, só isso, mas que na vida real ela tem sim 40 anos, e que isso deve valer para alguma coisa, e que ela não pode colocar ele na cadeia. E Stephanie ficará louca da vida e fala que isso tudo não interessa para ela, o que vai acontecer com a Viviana ou com o Willy, mas que os dois se merecem. Stephanie fala que agora sim caiu a sua ficha, pois ela é uma pessoa de alto nível e se meteu com um qualquer, e que ela deveria sim ter procurado um homem para ela do nível dela e do cargo que ela ocupa na empresa e na sociedade, pois como que ela é milionária e foi se meter com um homem tipo Willy? Era isso que poderia acontecer, ela ser enganada e traída, e agora ele terá um filho com uma pobre feito ele, e fala que os dois se merecem.
Stephanie avisa que ela vai criar o bebê dela sozinha e que ela vai ser mãe solteira, porém, não vai perder o salto. Mas que do lado do Willie ela nunca mais vai ficar, já que ele não merece ela, pois não lhe respeita. E deveria estar agradecido pela vida boa que ela pôde dar para ele. Mesmo sabendo que ele nunca trabalhou, ela nunca se importou com isso. Mas que ser enganada e traída e aceitar o bebê de outras mulheres, isso nunca vai acontecer. Enquanto isso, na fábrica, Rodrigo ficará sabendo que Viviana já recebeu todo o dinheiro que ela tinha para receber, mas que na verdade foi apenas R$1.000, já que ela foi demitida por justa causa. Nesse momento, Verônica fala para ele que ela tem algo muito importante para contar, que é algo maravilhoso. Ele pergunta o que aconteceu. A secretária revela que a dívida que eles tinham com o Douglas do empréstimo que eles tinham que pagar está quitado, pois essa dívida toda agora morreu, e revela que Douglas doou todo esse valor milionário para Pauline, que agora Pauline é completamente milionária, e que eles tinham uma dívida com o Douglas, mas que agora a dívida da fábrica é com a Paulina. Rodrigo ficará completamente sem palavras e fala como isso é possível, porque Douglas doou milhões para Paulina, a não ser que ela seja então esposa dele, e escondeu isso de todos. Ele pergunta será que Paulina já sabe disso, e Verônica fala que ela tem certeza que Paulina não é a mulher do Douglas coisa alguma, e que ele apenas doou para ela esse valor, porque ela ajudou ele muito, mas que provavelmente ela não deve saber, mas que cedo ou tarde ela ficará sabendo, pois ela mesma vai avisar. Verônica, feliz da vida, fala que agora que Paulina está completamente milionária, ela conseguirá sair da cadeia, pois certamente ela vai querer ser defendida pelo advogado, pois Edmundo quer defender ela, porém Paulina não quis. Mas que agora estando milionária, ela poderá ajudar as pessoas necessitadas. Então, que provavelmente ela não vai querer ficar presa para sempre e não poderá usar esse dinheiro todo. Mas Rodrigo fala que Paulina é ignorante, já que ela nunca foi rica na vida, nunca teve dinheiro, não está nem aí e nem sabe com que gastar essa fortuna. E que agora é eles que vão usar esse dinheiro enquanto ela não sai da cadeia. E como ela agora herdou esses milhões do Douglas, ela praticamente é a dona da fábrica Bracho. Praticamente é dona de 80% e o restante é ele e o Carlos Daniel. Enquanto isso, a secretária da polícia vai entregar alguns documentos que chegou para as detentas. Ela vai entregar então para a carcereira e fala que um documento importante chegou, é para Paulina, e o outro documento é para a irmã da Isabel, que foi libertada por falta de provas. A carcereira ficará feliz e fala que agora finalmente Paulina terá muita paz ali, já que a irmã da Isabel foi livre. Enquanto isso, Paulina vai chegar na sua sala que ela está trabalhando, com algumas caixas com medicamentos. A enfermeira ficará surpresa e pergunta o que é tudo aquilo. Paulina revela que é os medicamentos que deve ter numa sala, numa enfermaria, e que ali não tinha nada. E como as pessoas se machucavam, não tinham nem como fazer um curativo e que agora ali tem tudo. A senhora ficará surpresa como que Paulina conseguiu fazer tudo isso, convencer o diretor da cadeia em comprar tudo isso. E questiona se Paulina foi para a cama com ele. Nesse momento, vai chegar então a carcereira e vai entregar a Paulina um documento que chegou para ela. Paulina ficará surpresa. Ela vai então pegar a carta e nesse momento a carcereira avisa que a irmã da Isabel foi liberta e que hoje mesmo Antônia vai sair da cadeia por falta de provas. Paulina ficará contente e fala que sabia que a mulher era inocente, pois ninguém havia sequestrado Carlinhos. Depois Paulina vai ver então o documento que chegou para ela e ela ficará de boca aberta quando vai ler que Douglas doou para ela 2 milhões e que agora ela é completamente milionária. Ela vai ler então o documento em voz alta e fala que Paulina agora é dona de 2 milhões de reais e que, portanto, ela está muito rica.
As mulheres que estão ali ficarão completamente paralisadas, pois para Paulina herdar assim milhões de um homem, no mínimo ela deve ser esposa dele. Ela fala que não é nada desse tal de Douglas, e que ele era assim, o homem da sua irmã Paola. Ela ficará completamente em choque em saber que Douglas lhe doou mais de 2 milhões de reais e que agora ela é a pessoa mais rica dali da sua cidade. A carcereira fala que agora a Paulina está podre de rica, recebeu essa doação do tal de Douglas e que não faz sentido ela ficar na cadeia e que agora deve aceitar então ser defendida pelo advogado Edmundo, já que ela é inocente. E que caso a irmã dela for condenada, ela tem dinheiro suficiente para tirar Paola da prisão. Mas se como Paola está numa clínica, está cadeirante, ela nunca será presa. Paulina perderá o chão e fala que isso não deve estar acontecendo, pois é um sonho. E a carcereira fala que ainda dá tempo, pois a audiência dela está marcada para daqui a 5 dias. E que ela pode chamar o seu advogado para lhe defender. Assim, Paulina será da cadeia em 5 dias no máximo. O juiz pegará o depoimento do Carlinhos. Ele falou com o Carlos Daniel e exigiu que ele trouxesse o filho, pois o que Carlinhos tem a falar pode sim interferir na sentença que ele vai dar a Paulina. O menino está ali para depor então, para falar tudo o que ele sabe. E Carlos Daniel ficará um pouco nervoso quando ele percebe que o menino será interrogado, além de uma mulher que vai perguntar para ele algumas coisas, mas também por um advogado. Mas o juiz garante que ele não precisa ficar preocupado, pois os dois só vão perguntar o que tem que saber, e apenas será algumas perguntas rápidas sobre o dia do sequestro do Carlinhos para saber o que realmente aconteceu com ele. Carlos Daniel fala que ele teme que o menino fique nervoso. Porém, o juiz fala que ele deve ficar tranquilo, pois será muito breve. Depois, Carlinhos então vai sentar. Ele praticamente será interrogado. A defensora pública então pergunta para ele do que ele se lembra do dia em que ele perdeu a memória. Ela fala para ele como que ele soube que ele foi sequestrado e que não estava mais na sua casa, e que ele percebeu que havia machucado e batido a cabeça. O menino vai contar direitinho como tudo aconteceu e se recorda que ele viu a mãe dele brigando com seu pai e que ela se foi embora muito triste chorando, e que ele pensou em ir atrás dela. Porém, que quando ele estava indo no meio do caminho, a Leda passou com um carro tirando o fininho dele e acabou batendo no seu braço, e foi aí que ele caiu de um barranco e bateu a cabeça. A mulher pergunta para ele como assim ele bateu a cabeça, e depois disso o que aconteceu? Carlinhos revela que depois disso ele se lembra que chegou a Isabel e ajudou ele, levantou ele e falou: coitado do menino, vou levar ele para o hospital agora mesmo. Mas que ele se acordou na mesma hora e ela percebeu que ele estava bem e que apenas levou um tombo, mas que ela nem imaginava que ele havia perdido a memória. E que depois disso, ela cuidou dele no barraco onde ela morava, mas vai deixar bem claro que ninguém sequestrou ele. A defensora pergunta se ele conhecia Moacir e Isabel e se junto com essas pessoas estava também a mãe dele. Ele fala que não, pois se a mãe dele estivesse ali com eles, teria levado ele para casa. E que Moacir e Isabel ficaram lá cuidando dele, e que depois que descobriram de onde ele era, quem era sua família, entregaram ele, só isso. E enquanto Carlinhos é ali então interrogado pela mulher, o juiz está ali ouvindo tudo, observando a conversa. Ele fala que Paulina é inocente, pois ela não sequestrou esse menino coisa alguma, pois as provas estão agora concluídas. Carlinhos, ele caiu e apenas foi encontrado pela tal Isabel, e ela apenas ajudou ele, só isso, e que Paulina não tem nada a ver com essa história. Enquanto isso, Edmundo conversa com a Paulina. Ele fala que ela não tem escolha e que o juiz nomeou ele como advogado para defender ela e que ele será então o seu defensor.
Paulina fala que tudo bem, mas pede que ele não fale nada contra sua irmã, pois ela está ali para proteger a Paola, só isso. Mas Edmundo revela que eles têm uma testemunha surpresa e que Paulina nem vai acreditar quem vai depor em favor dela. Ela pergunta quem é, e Edmundo revela que é a Paola, e conta que ela está se recuperando aos poucos e que já consegue falar, e que agora já sabe que ela vai depor em favor da Paulina. Paulina não entende porque Paola faria uma coisa dessas, sendo que ela é malvada e nunca faria isso. Mas o advogado fala que foi isso que Carlos Daniel avisou, pois ele conversou com a Paola e que ela falou que ela ia sim depor em favor da Paulina. Ela fala que teme que a irmã queira então defender ela e que Paola acabe na prisão. Mas o advogado fala que Paula não tem por que ficar preocupada com a Paola, se sabe muito bem que tipo de mulher ela é. Obrigou ela a usurpar o seu lugar na mansão por 1 ano e que agora Paulina fica preocupada com ela. Ele avisa que eles devem se preocupar, pois Paola está armando alguma coisa contra a Paulina. E é bem provável que ela queira afundar a Paulina ainda mais na cadeia. Mas que se isso acontecer, ele não vai permitir, pois Paola vai receber o castigo merecido. Enquanto isso, Carlinhos está sendo então interrogado pela defensora pública. O menino conta bem direitinho que ele se lembra que ele estava indo de atrás da mãe dele, quando a Leda passou dirigindo o carro, e passou correndo, e viu que era ele, porém não estava nem aí, e acabou atingindo a sua muleta. Assim, ele caiu do barranco. A mulher então vai encerrar as suas perguntas, e Carlinhos fala que a mãe dele é inocente, pois ela jamais cometeu um sequestro, e que não entende como podem prender uma pessoa assim que não cometeu nenhum crime. A mulher percebe que Carlinhos é muito inteligente e fala que ele encerrou as perguntas que ela tinha para ele. Porém, ele será mais esperto e olha para o juiz e fala então que ele encontrou o diário da Paola, da mãe dele, e revela que ele já sabe da verdade, que Paulina está presa porque ela usurpou o lugar da sua mãe por 1 ano, mas que ele no diário da mãe dele conta que Paola obrigou a Paulina a se passar por ela, e que por sinal ela se tornou uma mãe para ele, coisa que Paola nunca foi. O juiz então pegará ali o diário da Paola e vai ler, e ali está a prova que Paulina foi obrigada pela Paola a usurpar o lugar dela. A defensora pública então pergunta ao menino como que ele teve acesso a esse diário. Ele revela que foi empregado da mansão a Lalinha, pois ela encontrou o diário da Paola e entregou para ele e falou que essa era a prova para tirarem Paulina da cadeia, já que ela é inocente. O advogado Edmundo então vai entrar na sala, onde Carlinhos está depondo em favor da Paulina. Ele ficará sabendo do diário em que Carlinhos trouxe, o diário da Paola, onde ali consta todos os crimes dela. Ele descobre nesse momento que o menino já sabe da verdade, que a mãe dele é a Paola e que Paulina, que está presa, é apenas uma inocente, que foi enganada pela mãe dele, Paola. O menino revela então para o advogado Edmundo que ele entregou o diário da mãe dele e que está nas mãos do juiz e que agora já sabem da verdade, que Paulina é inocente. O advogado ficará completamente paralisado diante da genialidade do menino, que está ali sozinho, conseguiu provar a inocência da Paulina. Depois, então, o juiz avisa que chegou mais uma testemunha e que agora sim vai começar a audiência da Paulina e que a próxima testemunha será a Paola, pois ela está disposta em depor em favor da irmã e que ela já vai entrar para depor então e dar a sua opinião e falar o que ela sabe desse caso. O advogado fala que Paulina já está vindo ali para a sala, aonde vai acontecer então o interrogatório. Carlinhos então vai sair da sala e está muito nervoso. Ele pergunta para o seu pai se agora Paulina vai sair da cadeia.
Carlos Daniel manda ele se acalmar, pois tudo ficará bem, e avisa que logo logo ele vai estar em casa e que lá ele vai depois saber o que aconteceu com a Paulina, se ela vai sair hoje ou daqui a uma semana. E depois que Carlinhos se vai embora, vai chegar ali a Paola junto com a sua enfermeira. A mulher então está pronta para depor, porém Carlos Daniel pensa que ela vai depor em favor da Paulina, mas ela está pronta para depor contra a irmã dela e enfiar ainda mais Paulina na cadeia. E não vai demorar muito, para a sala da audiência vai estar cheia. Todos vão estar lá presentes, principalmente todos os Brátios. Ali está a senhora Piedade furiosa em ver Paola ali numa cadeira de rodas e parece que está fingindo, pois está toda arrumada de roupa vermelha, como se fosse para uma festa. A megera será então preparada para depor e com a sua cadeira de rodas, ela ficará frente a frente com o juiz e vai responder às perguntas que serão feitas. Ali na frente dela vai estar a Paulina. A mocinha está completamente emocionada em ver a sua irmã. Paulina, muito boba, pensa mesmo que Paola vai ajudar ela de alguma forma. Mas quando Paola começará a ser então interrogada, ela vai falar tudo ao contrário. Tudo que ela fez para Paulina, as maldades que ela cometeu e a obrigação que ela fez contra a Paulina, para Paulina se passar por ela na mansão. Ela vai inverter tudo, como se fosse a Paulina que fez tudo isso para ela. E vai então denunciar a Paulina. E ali, diante do tribunal, ela vai depor contra a sua irmã. Paulina começará a chorar ao ouvir a sua irmã falando que Paulina obrigou ela a usar o seu lugar na mansão e que mandou Paola se ir embora da mansão. Caso contrário, Paulina ia denunciar ela para o Carlos Daniel mentindo que Paola tinha um amante. Paola vai fingir e fala que nunca teve um amante e que nunca enganou seu marido e que foi obrigada a se ir embora e abandonou ele e a sua família e os seus 2 filhos para que Paulina ficasse na mansão, vivendo a vida dela. Mas se ela não fizesse isso que Paulina ordenou, ela tinha muito medo que Carlos Daniel acreditasse na Paulina. Paulina começará a chorar e nesse exato momento o advogado Edmundo percebe que era isso que ele imaginava, que Paola fosse depor contra a Paulina e não em favor dela, já que ela é uma bandida. Porém, o advogado tem uma carta na manga e o juiz já sabe. Ele então informa para a megera que Carlinhos entregou o diário da Paola ao juiz e que ali consta o plano maquiavélico da Paola, onde ela obrigou a Paulina a usurpar o lugar dela na mansão e que não foi a Paulina que obrigou a Paola. A megera ficará completamente paralisada diante do que ela está ouvindo. O juiz revela que aquele diário ali está as escritas da Paola e que eles vão fazer um teste para saber se aquela letra realmente é dela. A megera percebe que ela se ferrou, pois foi ali para depor contra a Paulina, mas quem será condenada será ela.